Salve, salve, geógrafos, estudantes, galerinha do Enem. Tá começando mais um Tô Careca de Saber. Jura? Sério, jogador? Sério? Existe mesmo, tá ligado? Mas é uma realidade. Eu nunca vi. Ok? Hoje nós vamos estudar geografia urbana, um processo chamado de conurbação. Conurbação pertencente à área da geografia urbana. Professor, o que é conurbação? Conurbação é quando alguém tomou chifre? Quando alguém foi chifrudo? Não, isso não tem nada a ver. Isso fica para uma próxima aula, para um outro dia, para uma outra conversa. Professor, se conurbação não é tomar chifre, o que é? Explica pra gente, eu vou explicar agora. Conurbação. União física entre duas ou mais cidades. Tu tem a cidade A e tu tem a cidade B. Ambas elas começam a crescer o quê? Horizontalmente. Até que a mancha, até que a malha urbana das duas cidades se encontram e entram uma dentro da outra, elas se cruzam, elas se encontram. Você já não consegue mais discernir qual é qual. Vou dar um exemplo aqui, eu desenhei para dar um exemplo para vocês. Tu tem a cidade A e tu tem a cidade B. No meio tu tem a zona rural. Tanto a cidade A quanto a cidade B, elas vão crescendo horizontalmente. Até que elas se encontrem, se cruzem e entrem uma dentro da outra. Ok? Tá ficando para lá, né? Elas entram uma dentro da outra, acabando assim com a zona rural. Isso é o processo de conurbação, união física entre duas ou mais cidades. Tu pega uma foto aérea, uma foto de satélite, tu já não consegue mais discernir onde começa a cidade A, onde termina a cidade B e vice-versa. Fica confuso, inclusive, até para quem mora nessa região. Porque as pessoas da cidade A começam a usar os serviços da cidade B e vice-versa. Você não consegue mais identificar onde termina uma, onde começa a outra. Inclusive eu trabalhei com pessoas, aliás, eu moro bem próximo a duas cidades que sofreram o processo de conurbação. E eu trabalhei com pessoas que moravam em ambas as cidades. E na cabeça deles é muito confuso. Por quê? E eles viviam dizendo assim, eu moro na cidade A, mas eu voto na cidade B. Pô, mas espera aí, eu moro na cidade B, mas a minha conta de água vem da cidade A. Eles ficam assim, vice-versa, uma coisa de um lugar, outra coisa de outra. É confuso na cabeça deles. Se o poder público ele não tomar uma providência, as pessoas ficam confusas. Você imagina a pessoa que mora na cidade A ou na cidade B, vai a uma loja de eletrodoméstico. Por exemplo, vai comprar uma geladeira, uma máquina de lavar. Aí na hora que for pedir o endereço, vão falar assim, pô, tu mora onde? Ele vai falar assim, pô, eu moro na cidade A, mas o meu endereço é da cidade B. Olha a confusão que é na cabeça das pessoas. Juntamente com o processo de conurbação, nós temos a criação de região metropolitana. Mas antes de te explicar o que é região metropolitana, eu vou tentar te explicar o que é metrópole. Eu escrevi aqui do lado, tá? Para vocês depois reverem o vídeo e copiarem, enfim. Metrópole. Cidade com alto grau de influência. Grande cidade que concentra grande quantidade de atividades econômicas e que a torna um polo de atração de fluxos. Professor, eu vou tentar te explicar de uma forma mais clara o que é a metrópole. Na metrópole você tem indústrias, ou seja, você tem emprego. Você tem um vasto comércio, você tem hospitais, você tem universidade, você tem centro de pesquisas. Por exemplo, você mora na cidade do entorno da metrópole, tu está doente. Na metrópole você encontra mais recursos nos hospitais, correto? Isso é a metrópole. A metrópole ela exerce uma influência, um poder nas cidades que estão ao seu entorno, nas cidades que estão à sua volta. Isso é uma metrópole. Aqui eu dei um exemplo, ó. Metrópole. Eu dei um exemplo agora do que é metrópole e botei aqui, ó, um desenho para que fique claro para a gente entender. A criação de região metropolitana. Tu tem a metrópole no meio, a metrópole vai crescendo, crescendo horizontalmente, e você tem as cidades do entorno. Eu numerei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, para ficar claro, tá? Você tem as cidades do entorno e você tem a metrópole no meio. Ambas vão crescendo horizontalmente. Até que acontece o quê? O processo de conurbação. A metrópole invade as cidades do entorno, as cidades que estão à sua volta, e vice-versa. Criando assim uma região metropolitana. As pessoas que moram na cidade do entorno começam a transitar de ônibus, começam a andar de ônibus aqui nessa região, elas não sabem onde elas estão. Porque você não consegue identificar onde termina uma, onde começa a outra, onde que é isso, onde que é aquilo. Elas andam de ônibus, por exemplo, sem saber onde elas estão. Elas sabem para onde elas estão indo, mas elas não sabem, por exemplo, o ônibus está no meio do caminho, elas não sabem onde elas estão.
Tamanha confusão que é. Professor, me dá um exemplo de região metropolitana. Você tem a Grande São Paulo. O ABC paulista, que é Santo André, São Bernardo e São Caetano, juntamente com Diadema e Guarulhos. A cidade de São Paulo cresceu tanto que sofreu esse processo de conurbação com as cidades do seu entorno, com as cidades que estão à sua volta, que são Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Guarulhos. São Paulo cresceu tanto que conurbou com as cidades do seu entorno, criando a região metropolitana de São Paulo. Juntamente com esse processo de região metropolitana, nós temos o quê? O movimento pendular. Tu lembra que eu falei que é na metrópole que tem indústrias, que é na metrópole que tem emprego, que é na metrópole que tem saúde, na metrópole que tem aeroporto? Então, a metrópole ela sofre um grau de influência nas cidades do entorno. Por quê? Porque é aqui que tem aeroporto, é aqui que tem indústrias, é aqui que tem comércio, é aqui que tem hospital. Enfim, as pessoas, por exemplo, que moram na cidade do entorno, por exemplo, eu moro na cidade 1. Mas na cidade 1 não tem emprego, eu tenho que vir para a metrópole trabalhar. Por isso que quando dá a hora do rush fica aquele congestionamento, movimento pendular. As pessoas ficam indo e vindo num pêndulo. As pessoas saem de casa às 5 horas da manhã para ir para o trabalho, ficam horas no trânsito, congestionamento. Isso é movimento pendular. As pessoas indo e vindo. Juntamente com o movimento pendular, nós temos o que nós chamamos de vulgarmente de cidade dormitório. Por quê? Porque as pessoas que moram no entorno da metrópole da capital, elas trabalham, elas estudam aqui na metrópole. E elas saem de casa muito cedo para trabalhar. Muitas vezes estudam depois do expediente, só chegam em casa o quê? De noite para dormir. Criando o quê? A cidade dormitório. Professor, mas se existe um movimento pendular e a cidade dormitório, por que as pessoas não vão viver na metrópole? Porque viver na metrópole é caro. Não é qualquer um que vive na metrópole. Viver na metrópole é muito caro. Então as pessoas vivem na cidade do entorno e ficam indo para lá e para cá. Entendeu? Galera, eu não sei se eu fui muito claro. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Aqui quem vos fala é o seu humilde professor de geografia. Não sei se eu sou muito bom, mas a minha careca brilha pra caramba. Eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui nesse canal, me ajudem. O professor no Brasil ganha mal pra caramba. Valeu, obrigado.